Dando continuidade aí ao nosso curso teórico, né, para a sua prova da primeira habilitação, falando aqui de um assunto importantíssimo que é sinalização, né? A gente vem trazendo na sequência e aí vem falando de placas, né, de formatos, falamos de placas de advertência, placas de sinalização. Aqui é basicamente uma introdução da sinalização. A gente já viu no nosso curso aula de legislação, né? Aqui na legislação a gente falou sobre normas de circulação e conduta, e aí a gente vem trazendo uma sequência, né? E aqui placas, né? Chegando nesse assunto chamado sinalização. A gente concluiu aqui a aula passada, né? Falando de placas, e dá continuidade aqui agora, como a gente já ia dando continuidade, falando de placas educativas, né? Que placas educativas que têm a função, logicamente, de educar, né? É, educar os usuários da via, né, no caso aí, com relação ao comportamento adequado. Pode conter aí um reforço quanto às normas de circulação e conduta. Então, vou trazer aqui para vocês aqui as placas educativas, né, falando aqui sobre essas placas. Você pode observar que a função é educar. A forma dessas placas, aqui estão as placas educativas, né? O exemplo aqui, ó, duas placas educativas, né? Mas tem aqui, use o cinto de segurança, aqui ele vai falar que as letras, ó, a letra, tajas e legendas, né, são pretos. O que é isso? Tajas, legendas, esse aqui, né? Use o cinto de segurança. Motociclista, use o capacete de segurança. Tá falando aqui que é preto, né? A orla interna aqui, quando ele tem aqui uma orla interna, né, que é aqui por dentro preta, né? E a orla externa aqui por fora aqui ainda tem uma parte aqui por fora que é branca. Beleza? Retangular, lógico, né? Eu vou mais profundo aqui. Retangular tem esse lado, né? E vai ter esse lado aqui mais menor, certo? Por que é que eu falo isso? Porque tem alguns alunos que, quando falam em retangular, ele vai ficar sem saber o que é retangular. Então, retangular é quando esses lados, né? Que você vai ter os lados, esse lado é maior, né? Sem retangular, vai ter um lado menor, diferente do quadrado. E vai ter aqui uma placa retangular. Né? Quadrado é quando as placas, no caso de advertência, é quadrada, né? Todos têm o mesmo lado aqui, as placas de advertência, só que colocado nessa posição, né? O que ele fica, o poste fica aqui, certo? Lógico que ela não fica assim, mas é só exemplificando para vocês entenderem a sinalização, beleza? Então, placa quando se trata de placa educativa, ele vai trazer essa mensagem com o intuito de educar. Use o capacete, use o cinto de segurança, não manuseie o celular, se beber não dirija, essas são as placas aí educativas, beleza? Dando continuidade aqui, a gente pode observar aqui mais à frente placas de orientação de destino, né? Então vamos ver aí essas placas de orientação de destino quando ela traz aqui, ó, placas de orientação de destinos, né? Aí traz, indicam ao condutor a direção que deve seguir, orientando percursos ou distâncias. Ele fala, Zona Leste, olha a direção que ele está dizendo que Zona Leste segue aqui, né? Você vai seguir para a Zona Leste. Dutra, daqui a 10 quilômetros você vai estar na Dutra. Veja que essa placa aqui ela vai estar suspensa sobre a via, que a gente viu que ela vai estar fixada ao lado, né? Ou suspenso sobre a via, essa sinalização vertical. Aqui teria um poste para você entender, beleza? Aí aqui ela vai trazer as placas de orientação, temos as indicativas, né? O sentido da direção, ela vai dizer indicando para onde vai. Indicativa de distância, né? Aqui, o que eu acabei de falar, indicativa de distância. A Dutra fica daqui a 10 quilômetros, né? E as placas diagramadas, né? As placas diagramadas, aí zona norte, centro, Dutra, vai ficar aí esse tipo de placa. Olha, lembrando que essa sinalização de trânsito, gente, trazendo é importantíssimo agora no seu curso da CNH Brasil, você terá que fazer as 30 questões, das quais vai cair questões de sinalização, e você deve conhecer essa sinalização para o seu dia a dia como condutor, né? Então, Brasil inteiro aí se habilitando agora, e esse curso é voltado para você que está aí na sua primeira habilitação.
beleza? Olha só que legal, a gente vai trazer aqui ainda falando sobre a sinalização, placas de serviços auxiliares, né? A placa de serviços auxiliares indicam e orientam, caiu aqui um pouco, né? Ficou português errado. Locais onde estão os serviços indicados. Aí ele vai trazer alguns exemplos, né? Aqui é os exemplos, deficiente, né? Serviço auxiliar aqui que teria telefone, né? Serviço telefônico, travessia de pedestre, né? Ele vai trazer aqui pedestre, ó, né? Então aqui o tipo, né? Para pedestre, deficiente físico, placa de serviços auxiliares, trouxe aqui os serviços auxiliares, e todas essas placas, elas vão auxiliar para condutores, a forma para condutores, né? Tipo de placa, veja aqui. E aqui ela vai trazer forma retangular, mais uma vez a forma retangular, com quadro interno ali quadrado. Fundo azul, né? Você vai ter aqui o fundo da placa azul. Então é fácil de você entender, lógico que tem que passar por esse assunto, mas você ao ver uma placa desse tipo, lembrando que essas placas não geram infrações, mas devem ser respeitadas. Claro, a vaga do pedestre, ou do deficiente aqui, perdão, o deficiente físico, sim, gera uma infração gravíssima, deve ser respeitada essa placa, ou do deficiente ou do idoso, é infração gravíssima estacionar nessas vagas sem a credencial, beleza? Então entenda aí o nosso assunto, é um assunto fácil de entender essa questão de placas e a gente tem que passar por esse assunto, logicamente, se você quer ser aprovado, mas o melhor, ser um bom condutor. Ainda vamos ter aqui no nosso assunto as nossas placas educativas, placas de atrativos turísticos, né? Não pode chamar educativa não, mas é uma placa de atrativos turísticos que indica a localização de atrativos turísticos e vai orientar a direção dos pontos de interesse. Você chega numa cidade, você quer ir para um ponto turístico, onde é a cachoeira tal, onde é o monumento, né? E aí vai ter várias placas nesse sentido, vai ter praias, né? Vai ter várias, onde tiver um atrativo turístico, vai ter essa placa. A cor dela aqui, o fundo, né? Ó, marrom. Vamos ter aqui fundo marrom. Vamos ter uma orla interna, né, branca, essas orla, né, ó, branca. Um quadrado ali no meio, esse quadrado aqui, ó, branco, né, ó, com a legenda ou símbolo aqui, ó, preto, né? Então as setas e legendas também são brancas, os nomes, ó, aqui. Só explicando isso aqui para vocês, placas de atrativo turístico. É fácil de entender, né? Então vai ter as turísticas naturais, no caso da cachoeira, né, praias, históricos culturais, teatro, né? Nós vamos ter lá o teatro, vamos ter o rodeio, atrativos históricos, culturais, vaquejada. Vamos ter lá várias placas de atrativos históricos e culturais. O museu, já falei, né? O teatro. Então vamos ter lá esse tipo de placa. Áreas de prática de esporte. Aqui vamos ter de esporte, pode ser esporte náutico, aeroclube, né? Vamos ter área de recreação também. E vamos ter locais para atividades de interesse turístico ou TIT, né? Então aí você vai encontrar todos esses tipos de placas, né, ao longo do nosso estudo, falando aqui das placas, e você vai, no caso, nessa placa de atrativo turístico aqui, no caso desse TIT, né? Você vai encontrar zoológico, vai encontrar zoosafari, planetário, vai encontrar convenções, né, festas populares, feira típica, exposição agropecuária, né, o rodeio, vai estar tudo aí nesse tipo de placa, beleza? Então não é difícil de entender, como eu falei, mas a gente tem que passar assim por esse assunto. E aí, quando você se deparar numa cidade, né, um local que tem atrativos turísticos, você vai se deparar e vai saber se dirigir, né? Ah, eu quero ir para a Praia das Ostras, quero ir para Jacaré, Paguá, quero ir lá para quero ir para uma praia, vou ter, não, tô brincando aqui para a gente passar o tempo, entender um pouquinho, mas eu quero ir para uma praia e vai ter o nome lá do atrativo que você queira ir, beleza?
Então, gente, olha só, Praia da Pajuçara, né? Identificação de atrativos turísticos, ó. Aí ele vai trazer aqui, ó, atrativo turístico, né? Aí ele traz aqui, ó, Praia da Pajuçara, né? De sentido de atrativo turístico, né? Aqui é o sentido, ó. O museu vai para cá, né? Os sobrados mouriscos, né? Ele vai subir, ó, a seta indicando, né? Você vai ver aqui a seta, ó, a seta indicando aqui, ó. A igreja do Senhor do Bonfim, a seta indicando para onde é a seta do Senhor do Bonfim, certo? E a distância dos atrativos turísticos. Eu quero ir para a praia a 2 quilômetros. Eu quero ir para o Rio dos Mangues, daqui 4 quilômetros. Eu quero ir para a Ponta Grande, 6 quilômetros. E aí você vai saber a distância desse atrativo turístico, beleza? Então, no nosso canal Trânsito Fácil online aqui com o Professor Moraes, a gente passa por todos esses atrativos, por todas essas placas, de forma a você entender, né? De entender aí sem nenhum problema, certo? Então, gente, não tem bicho de 7 cabeças. Passando aqui para o nosso próximo assunto, para que você entenda na nossa sinalização de trânsito, desde já eu peço a você que divulgue e compartilhe aí as nossas aulas para que chegue a mais pessoas. A gente fala aqui de um assunto importante que é a sinalização horizontal, né? Então deixa eu ficar aqui com vocês um pouquinho de lado. Perdão. A aula é ao vivo, né? Desceu aqui algo errado aqui. Tomar mais um gole d'água aqui para dar uma melhorada. Perdão, pessoal. Mas vamos lá, vamos seguir a aula, né? Acontece. Então vamos lá, sinalização horizontal, né? Lembrando que a aula aqui fica ao vivo, é gravada da autoescola, né? E a gente fica aqui, ó, sinalização horizontal. Quando se trata dessa sinalização horizontal, eu vou trazer que é um tipo de sinalização viária caracterizada por usar, olha, na prova pode cair isso aqui. Qual o tipo de sinalização que usa? Linhas, marcações, símbolos, legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento. Que é aposto, professor? Para quem não sabe, apostos é aqueles símbolos, né, que ficam aqui, ó, desenhados no pavimento, certo? Você vai ter símbolos desenhados no pavimento. Isso chama-se aposto, né, que está aposto, colado ali no chão, pintado, né? É sobre o pavimento. A questão pode trazer simplesmente perguntando qual é a sinalização, tem símbolo, legenda, pintado ou aposto sobre o pavimento, sinalização horizontal. A função é organizar o fluxo de veículos e pedestres, né? Complementar os sinais verticais, lógico, já que vai ter as placas, né? Ele vai complementar. Aqui é um exemplo de sinalização horizontal também, que é uma linha contínua, né? Tá aposto no pavimento. E vai complementar também a sinalização de advertência ou de indicação, essa sinalização horizontal, beleza? Então é isso aí, depois do professor dar uma engasgada aí, né? E aí a gente vai dar sequência à nossa aula aqui aí. Falando de sinalização horizontal, a gente pode trazer como sinalização horizontal aqui as características, né? Características da sinalização horizontal. Então, temos aqui o traçado contínuo, né? Que são linhas sem interrupção. O que seria essa contínua? Seria esses traçados contínuos, aqui é a via, né? E nós teríamos aqui, vamos ter aqui uma linha contínua, né? É uma linha que não tem, veja que ela não tem traço. O que seria uma tracejada ou seccionada? Seria aqui, né? Ela vai ter um lado e vai ter aqui tracejados. Desde já eu já digo que do lado que tem a linha é o muro, eu não posso fazer a ultrapassagem. Já do lado que é seccionado, aí eu posso fazer a ultrapassagem desde que tenha visibilidade, beleza? Já explicando os dois. Então, contínuo é uma linha sem interrupção e o seccionado é uma linha aqui que tem a interrupção, né?
tem os espaçamentos, respectivamente, de igual ou maior que o traço. Ele fala desse espaçamento aqui entre eles. Setas, símbolos e legendas são informações, aqui é a característica, e escritas desenhadas no pavimento, né? Então a gente pode ter uma placa lá, tipo, a gente vai ter lá no pavimento, a gente pode ter uma placa lá no pavimento, aqui na via, né? O nome pare, né? Exemplo, só citando aqui exemplo, pode ter pare, né? Então a gente pode ter qualquer símbolo ou legenda lá no chão pintado, que é a situação, complementação da sinalização vertical existente, beleza? Então, galera, é isso aí. Falando aqui sobre a sinalização, a aula que é importante aí para vocês. Sinalização horizontal, quando ele trata aqui, é um subsistema da sinalização viária que utiliza linhas, né, como eu vinha falando, linhas, marcações, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento das vias, né? Então aí explicando para você o que é a sinalização horizontal. Ela vai transmitir e orientar os usuários às condições da utilização adequada das vias, né, compreendendo proibições, restrições, informações que permite ali adotar o comportamento adequado, como aumentar e ordenar ali o fluxo do tráfego, beleza? Então essa é uma das características aí da sinalização horizontal. Aí, falando aqui, a gente vai ter as cores. Deixa eu ficar aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez eu não quero engasgar, né? Vamos lá para as cores. As cores, nós vamos ter as cores, a cor amarela, né? E olha que isso aqui é importante. Utilizado para quê? Lembrando aqui de um professor de filosofia, né, que eu tinha, que ele disse que achava que as cores amarela ou branca, aqueles traços, era apenas para enfeitar a via, para torná-las mais bonitas. Mas não é só isso, né? Não é isso. A função delas, a principal função dessa amarela e branco, é utilizada para regular fluxo de sentidos opostos. Então, se tem amarelo, o sentido é opostos. Explica aí, professor. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui o fluxo e aqui nesse meio nós vamos ter uma linha amarela no meio, seja tracejada ou seja seccionada, né? Seccionada é essa. Aqui quer dizer que de um lado o veículo aqui, de um lado vai, né? Aqui, ó, de um lado vai um veículo, né? Quando é amarelo, sentido oposto, e do outro, logicamente, vem, certo? Então você não vai se perder depois de uma aula dessa, beleza? Ainda vai proibir a amarela, estacionamento, parada ou demarcar obstáculos, essa linha amarela. No trânsito amarelo quer dizer atenção. Mas vamos que eu tenho lá uma guia, né? Tem a placa proibido estacionar, e aí, proibido estacionar, e nesse caso aqui, sendo proibido estacionar, vai ter uma parte aqui pintada de amarelo, né? Então aqui pintado de amarelo, essa faixa. Até onde tiver pintado de amarelo, essa proibição aqui está sendo válida também para ela é um reforço da sinalização vertical. Ela está reforçando ali a sinalização vertical, beleza? Então é isso aí para você entender a nossa sinalização de trânsito, né? Dando sequência aqui à nossa aula. Já a branca, fluxo de mesmo sentido. Ah, professor, então vamos que o vermelho aqui simbolize o branco, né? E aí vamos que. Deixa eu fazer aqui o contraste. Vamos que essa linha aqui seja branca. Quer dizer que os veículos vão transitar aqui em mesmo sentido, certo? Então, onde a linha branca for, eu vou explicar isso futuramente, for uma linha contínua, se essa linha é contínua, eu vou simplesmente ter um sentido, não vou poder fazer a transposição de faixa. O carro que está aqui tem que seguir aqui e o que está desse lado tem que seguir do mesmo lado. Agora, se essa linha aqui, ela é uma linha tracejada, né, aqui, ó, ela vai ser uma linha tracejada, exemplo, né, deixa eu voltar aqui com a nossa caneta. Essa linha sendo branca, tracejada, aí eu posso fazer a transposição de faixa. Então, eu posso vir para cá, lembrando sempre que a direita são para veículos
mais lentos, né? E as faixas da esquerda para veículos mais velozes, beleza? Então, entendendo aí também que ela vai, o trecho, no caso aqui for branco, seria estacionamento regulamentado. Ela vai ter a placa, né? Estacionamento regulamentado, aqui com o E só, né? Que é estacionamento regulamentado, teria a placa. E essa parte seria pintada de branco. Então, onde tiver pintado de branco aqui, né, seria permitido, reforçando assim, reforçando a sinalização vertical, beleza? Isso é sinalização fácil, fácil de você entender aqui no nosso canal. Trânsito fácil online, não tem como você errar uma questão sobre um assunto desse depois de uma aula dessa, não é isso, gente? Então vai pegando, pega tua caneta, pega teu marca-texto, pega uma folha e vai fazendo suas anotações, pega o slide, pausa o vídeo para ser aí para você uma aula que você vai levar para a sua vida, né? Uma aula para a vida, não é apenas aqui. E essa aqui são 10 anos de estrada, explicando o CTB também. Além de professor, sou agente de trânsito, né? E a gente deixa essa aula aqui para você, beleza? Olha só, ainda falando de cores, nós vamos ter, falamos das cores branca ali, né? Ainda temos as cores vermelhas, né? A cor vermelha demarca ciclovia e ciclofaixas. Eu vou falar do que é uma ciclovia e o que é uma ciclofaixa. Ainda vamos ter símbolos de hospitais e símbolo de farmácia, que ele exemplifica que é aquela cruz, né? Então você vai ter aqui o símbolo de hospital e de farmácia, que é uma cruz vermelha na placa que vocês já viram por aí. Ainda demarca ciclovia. A ciclovia, gente, ela é uma via. É como se aqui fosse uma ciclovia, seria exclusiva para bicicleta, né? E ela está separada lá do tráfego comum. Ela está do tráfego comum, separada somente para bicicletas, certo? Uma ciclofaixa é como se aqui fosse uma via e aqui de lado seja feito a ciclofaixa. Ou seja, aqui vai ter veículos transitando, né? E aqui vai ter bicicletas, né? Aqui vamos ter bicicletas. Isso seria uma ciclofaixa. Então, ciclofaixa no meio dos veículos aqui, uma faixa exclusiva para bicicleta e a ciclovia vai estar em um local exclusivo para a bicicleta lá, só para a bicicleta separada do tráfego comum. Beleza? Ainda temos a cor azul, símbolos em áreas de estacionamento ou de parada ou embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência. Então, quando você vê essa cor azul, né, você vai entender que são para essas pessoas, beleza? Ainda temos o preto no trânsito, né, aqui o preto, utilizado para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura. Temos uma faixa de pedestre nesse meio aqui, ó, preto, né, se pinta de preto, ó, nesses meios, para dar uma cor mais bonita, um contraste, um destaque para a faixa de pedestre, beleza? Então, olha aí como é fácil de você entender o nosso Código de Trânsito Brasileiro, trazendo aqui para vocês, beleza? Vamos nessa? E aí, falando da classificação, a sinalização horizontal que é classificada em. Nós vamos ter a classificação marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marca de delimitação, estacionamento e parada e inscrições no pavimento. Então, essa aí chegando com a classificação da sinalização horizontal, né? Classificação da sinalização horizontal também importantíssimo aí no nosso estudo, beleza? Então, quando vamos falar dessa sinalização na aula futura, a gente já vai trazer várias marcas, né? Mas olha só, falando já de início dessas marcas longitudinais, né? Quando trata aqui da marca longitudinal, olha, veja só, marca longitudinais, né? Olha o que eu trago aqui para vocês falando sobre elas. Separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo parte da pista destinada normalmente à circulação de veículos, né? Marcas longitudinais. A sua divisão em faixas, a separação de fluxos opostos, essa longitudinal, faixa de uso exclusivo de outro veículo, faixa reversível, além de estabelecer regras de ultrapassagem e transposição.
Eu vou explicar todas essas marcas aqui para vocês na aula futura, né? De acordo com a sua função, as marcas longitudinais são subdivididas nos seguintes tipos. Quais são as divisões dessas marcas longitudinais? Aí a gente aqui vê aquelas linhas de divisão de fluxos. Se for amarela, né, como está esse caso aqui, ó, amarela, essas cores amarelas, só para você entender, né, eu já acabei explicando aqui no início, as linhas de divisão de fluxos opostos, né, linha simples contínua, aqui não pode ultrapassar, é como se fosse um muro, não se pode passar um muro de pedra de forma alguma, não posso fazer ultrapassagem, perigosíssimas. A seccionada, aqui sim, essa seccionada amarela, fluxos opostos, eu posso fazer ultrapassagem desde que eu tenha uma visibilidade suficiente, né? E a dupla contínua, que é não pode ultrapassar, a infração também é gravíssima, vezes R$ 5.467, gravíssima, mas aqui um perigo é maior, são dois muros de pedras, vai estar em curvas, em pontes, em túneis, né? Em aclives, né? Declives ali acentuado, vai ter essas linhas, um lugar mais perigoso. Nós vamos ter a dupla contínua, que ela é dupla, ela é contínua e seccionada. Então veja que de um lado é aqui, do lado do muro eu não posso ultrapassar, mas do lado que é seccionado eu já posso fazer ali a ultrapassagem, né? Nesse caso eu posso fazer a ultrapassagem desde que tenha visibilidade, beleza? E essa dupla aqui, seccionada, ela acaba explicando aqui essa marca longitudinal do tipo dupla amarela seccionada, que é essa daqui, ó. Ela delimita a faixa que pode ser ali, a faixa que pode ter seu sentido de circulação invertido temporariamente em função da demanda do fluxo de veículo. Então, muito veículo circulando, e aí, de um lado, uma hora vai inverter, uma hora vai estar veículo descendo, e outra hora vai ter veículo aqui subindo, beleza? Então, é esse tipo aqui de sinalização. Show de bola? Aí veja aqui, só explicando essa parte, porque muita gente tem dúvida quando chega. Aqui é uma grande movimentação de veículo em que o sentido da via se inverte. Show de bola? E, por último, aqui as linhas de divisão de fluxo de mesmo sentido, né? Que são aí as contínuas, né? Branca. Quando ela é branca, ela é mesmo sentido. Aqui não tem isso, aqui isso veículo só, em um sentido só. Qual é a diferença? Ficou parecendo mais um espermatozoide do que uma seta, né? Mas vamos lá. Aqui você não vai poder fazer a transposição de faixa. Não pode, né? Já na seccionada, é mesmo sentido também? Sim, mesmo sentido. Vamos lá, professor. Desenha aí essa seta massa, que mais parece o espermatozoide. Vamos lá. Aqui eu posso fazer a transposição de faixa, da direita para a esquerda, sempre ganhando faixa com cuidado. Eu vou explicar isso aqui para vocês na teoria, e na prática vocês vão ver que é bem mais fácil, né? Mas eu vou explicar isso aqui para vocês com certeza, beleza? Então, entendendo aí o nosso assunto, nessas linhas, eu posso até trazer um exemplo aqui para vocês, olha só. Eu posso trazer aqui a linha branca, né? Ó, branca, essas linhas brancas, da qual ela vai ter, delimita através da linha contínua, né? Ó, aqui uma linha contínua, né? A parte da pista destinada ao rolamento de veículos. Então, essa linha branca que ele está falando aqui, ela vai delimitar com a linha amarela no meio aqui, né? Aqui está separando o acostamento. Então, essas linhas de bordo, a linha de bordo é essa linha branca aqui, ó, linha de bordo que ele está falando, certo? Ó, linha de bordo que ele está falando. Nessa linha de bordo, ela vai delimitar através da linha contínua, né? Ela não é tracejada, veja que ela é direta, a parte da via destinada ao rolamento dos veículos, beleza? Linha de continuidade, ainda temos essa nessa sinalização, proporciona continuidade a outras marcações longitudinais, certo? Quando há quebra do seu alinhamento visual, que houve uma quebra da linha e aí ela deu continuidade, né? Onde há quebra, dá continuidade. São as linhas de continuidade, não muito cobrada, mas vocês vão ver nas vias por aí. Não se cobra isso aqui muito em prova, mas vocês vão ver essas linhas por aí no trânsito e aí já vão ver que a gente já estudou aqui, beleza? Então é isso, a nossa sinalização de trânsito, né? A gente no próximo ainda temos aqui falando sobre as marcas transversais.
essas marcas transversais, né, aqui, ó, quando se trata delas, a gente vai ter ordena o deslocamento frontal dos veículos e harmonizam com o deslocamento de outros veículos e dos pedestres, assim como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade. Você vai se deparar às vezes, aqui eu vou mostrar aqui já já, né, com essas linhas brancas que você vai fazer ali é para você reduzir a velocidade. Muita gente tem dúvida quanto a isso. De acordo com a sua função, as marcas transversais são subdivididas nos seguintes tipos. Aí deixa eu já mostrar elas aqui para vocês, beleza? Olha só que legal. Linhas brancas, linha de retenção que é branca, olha aqui é uma linha de retenção, você tem que parar o seu veículo aqui, acabou ficando vermelha, mas você está vendo que é branca aqui, uma linha de retenção, não pode parar sobre ela, tem que ser antes dela, certo? E as faixas de travessia de pedestre, branca e preto, né? O preto para dar o destaque, ou zebrada, como chama, né? Olha aqui. Então aqui só mostrando o que são essas marcas, né? Aí, ó, quando a gente está mostrando aqui para vocês, marcas transversais, né? Então são esse tipo de marcas aí. A gente ainda fala aqui sobre as linhas de estímulo à redução de velocidade, que eu acabei falando aí, né? Que faz olha aqui, ela, ó. Essas linhas, você vai passar e vai fazer aquele barulho no pneu do seu carro, já está dizendo, opa, para que é que serve isso aqui? Reduzir a velocidade. Legal? E dê a preferência, essa linha também de dê a preferência aqui tem um símbolo, né? Aposto no pavimento, ou aposto no pavimento, e uma placa vertical, lógico, né? Reforçando. Aí você vai dar a preferência, beleza? Olha só, gente, como é fácil de entender essa sinalização de trânsito, né? Já que eu falei aqui das marcações, deixa eu falar aqui só um pouco aqui sobre essa, para não ficar muito extenso. Marcação de área de conflito, né, que é amarelo, eu não posso estacionar meu veículo aqui nesse centro nem parar, ó, aqui é a área de conflito, ó, amarelo, só dizendo que a cor que é uma área de conflito porque é um cruzamento, ó. Então vai ter nessa área de conflito aqui, amarelo, a cor. E a marcação de cruzamentos rodocicloviários, né, ciclovia, que está dizendo que aqui vai circular de bicicleta, ó, e é cor vermelha, como a gente viu aqui no início, beleza? Então não há, professor, dificuldade sobre isso aqui, não, né, é fácil de entender. Fechando aqui para você ver aqui, olha só, que legal. Vou ficar aqui de ladinho de vocês, ó. Marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva, amarela ou branca, né? Aqui, ó, é uma faixa exclusiva para ônibus. Você vai se deparar nas grandes cidades com uma faixa dessa, exclusiva para ônibus, né? E ela é amarela ou branca, vai ter aqui delimitando a marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva, né? A marcação do cruzamento aqui você vê que é a área de conflito é amarela, várias faixas pintadas aqui. E a marcação também aqui branca, né? Quando você vai trazer aqui a marcação de cruzamento rodoferroviário, por quê? Ferrovia, é uma passagem de trem, né? Então vai trazer aqui a passagem de trem para vocês, legal? Gente, marca de canalização, ainda falando dessa sinalização aqui, as marcas de canalização, onde eu não posso. Se é amarela, sentido oposto, né? Lógico que é amarelo, aqui, ó, cor amarela, sentido oposto. Cor branca, mesmo sentido. Marca de canalização é essas marcas aqui. Transitar sobre essa aqui de um lado para o outro é uma infração gravíssima, vezes 3, R$ 880,41, né? Olha a pancada que é fazer uma só de um lado para o outro desse jeito. Já estacionar aqui é uma infração de natureza grave, certo? Natureza grave, mas transitar sobre elas é uma infração gravíssima vezes 3, né? Então é vezes 3. Olha que legal ver aí a marca de canalização, conhecer e saber aí se você fizer algo errado aí nessa placa, nessa sinalização, você vai cometer infração, beleza? Ainda temos marcas de delimitação e controle de estacionamento ou parada, né? Você vê um estacionamento aqui, proibido estacionar, né? E pintado de amarelo, olha, você vai trazer aqui, ó, pintado de amarelo, só para você entender aqui. Linha de indicação de proibição de estacionamento parada
E quando é branca, é um estacionamento regulamentado, como a gente estudou nessa aula. Então está sendo regulamentado, né? Ó, o Ezinho lá, você vai ter um estacionamento regulamentado e a placa é a sinalização é branca, né? Então você vai ter aí a sinalização branca. Se for amarelo, é reforçando a proibição. Beleza? Então aí é as nossas placas, as nossas inscrições no pavimento. A gente ainda vai ter seta indicativa de posicionamento, mas para a aula não ficar muito extensa, na próxima aula eu vou trazer falando sobre esse assunto. Ó, inscrições no pavimento, né? Símbolos e legendas. A gente tem aqui uma legenda, né? Ó, pedestres, né? Aqui, olha que legal para você entender. Aqui está dizendo sentido, aqui você pode retornar, fazer uma convenção aqui. Aqui você vai seguir em frente, ó, veja que tem as setas. Isso aqui são as setas indicativas de posicionamento na pista para execução de movimentos. Se eu quero fazer uma convenção, eu vou chegar dessa faixa aqui, né? Não vou ficar nesse meio e fazer uma cruzada aqui no meio. Então, a teoria é maravilhosa. Ainda temos aqui as faixas que podem ser pintadas no pavimento, ó, dê a preferência. Aqui o deficiente físico, serviço de saúde, hospital e farmácia, bicicleta e Cruz de Santo André, que é contratada a passagem do trem. Beleza? Entenda aí a nossa sinalização. Para não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre os dispositivos de sinalização auxiliares, onde a gente vai falar lá sobre a função do cone, a função do cilindro, do balizador móvel. Vou falar tudo isso para vocês, né? Que a função ali é incrementar a visibilidade de uma sinalização, é um obstáculo, onde tem uma, vamos que tem lá uma aglomeração de pessoas, vai ser colocado cones, vai ser colocados barreiras móveis, vai ser colocados tatumes, vai ser colocada fita, correntes. Então os dispositivos de acordo com as funções, eles são inseridos aí, tem vários grupos, né, que a gente vai trazer para vocês no próximo bloco. A gente vai falar sobre dispositivos delimitadores ali, aquelas onde tem aqueles elementos que são utilizados para melhorar a percepção do condutor, como o que a gente chama de tem gente que chama olho de gato, tem gente que chama. São aquela sinalização ali a noturna, né? Que fica ali. O condutor ele vai saber a via, ver a via delimitada, beleza? Então, sinalização de trânsito